ouvintes do Hubcast, estamos mais uma vez aqui com o quadro Reflexões Empreendedoras. E hoje nós estamos aqui com um convidado mais que especial, Rogério Garbim, que é advogado, pastor, empreendedor e professor na faculdade Anhanguera. É isso aí. É isso. Ele vai falar um pouco, né, sobre ele e se apresentar aí para o pessoal que é os ouvintes do nosso Hubcast. Olá, ouvintes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você for ouvir ou assistir esse podcast. É um prazer estar aqui com o Jefferson, aqui nesse podcast, e conversarmos um pouco sobre tantas mudanças e tantos desafios que nós temos pela frente. Bom, eu sou oriundo do Paraná, nasci no Paraná, mas fui criado em Rondônia durante muito tempo. Fiquei 30 anos em Rondônia. Ali é onde eu tive minha primeira vocação como pastor e ali atuei muitos anos como pastor. E nesse processo, entre idas e vindas, andanças, porque como pastor eu tive que me locomover muito, né? Morei fora, morei na Europa 2 anos, morei no interior de Rondônia, na fronteira com a Bolívia, mais 2 anos. Então, entre idas e vindas, acabei decidindo por trilhar o caminho também profissional. E trabalhei no Sistema S durante 2 anos como chefe de planejamento. Construí 2 projetos muito interessantes que estão, inclusive, aí nas redes sociais, na área da formação profissional, e fui para o Ministério Público. E lá no Ministério Público, me tornei diretor administrativo por 8 anos. E, estando lá, me descobriram que eu poderia ser um bom advogado. E aí, falaram assim, você não quer fazer direito, não? Eu falei, não estou fazendo nada, vamos fazer direito. E aí é onde eu ingressei no direito, trabalhei 8 anos no Ministério Público, na verdade 10 anos, 8 como diretor e 2 como chefe da engenharia. Depois fui para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, onde fiquei mais 4 anos lá como assessor na Escola Superior de Contas. E depois vim embora para cá, para o Sudeste, né, onde hoje eu estou advogando e dou aula na Anhanguera, na Faculdade de Anhanguera, de Direito Civil e Direito Constitucional. Legal. A gente está hoje também aqui com um pensamento de falar sobre visão e propósito, né? Ok. Que eu acredito muito nesse pilar, né? De você empreende, você que pensa em negócio, a mente, né, que pensa em negócio, que pensa em empreendedorismo, ela tem que ter missão, visão e valores, né? E quando se fala de missão, eu gosto muito de traduzir a missão para um propósito, certo? E aí eu gostaria de entender um pouco mais qual o seu objetivo no ramo, né, de advocacia. Como advogado, qual o seu objetivo? Bom, ninguém é inocente em pensar que se trabalha apenas por uma questão de senso interno. Você tem ali o seu sustento, você tem ali o seu recurso. Porém, até corroborando com aquele livro Pai Rico, Pai Pobre, nós não trabalhamos por dinheiro. O dinheiro é uma consequência do trabalho. A advocacia, a visão da advocacia, pelo menos a minha visão de advocacia e a minha missão como advogado é promover justiça. Então, até em algum momento conflitua, né, a questão da fé com a advocacia, onde as pessoas dizem, poxa, você é advogado, mas você vai defender bandido? E tem sempre essa pergunta, sim. Sempre rola essa pergunta. Não, a gente vai fazer justiça. Geralmente, em alguns processos que eu atuo, quando a outra parte está perdendo, hoje mesmo eu recebi um print de uma pessoa, de uma ação que eu estou advogando, e essa pessoa falando com a minha cliente, né, no WhatsApp, discutindo fora do processo. Olha, e avisa aquele seu advogadozinho pastor. Então, há esse conflito. Por isso que a minha intenção e a minha visão como advogado é promoção de justiça, que é diferente da promoção de vingança. Então, a gente separa muito bem no direito aquilo que é vingança e aquilo que é justiça. Num litígio, por exemplo, de família, que é um dos processos mais complexos que eu pego e que atuo, e é muito complexo, esse desejo de não fazer justiça e fazer vingança por causa de um relacionamento que não deu certo é muito comum. Então, a esposa ou a ex-esposa, ela não quer simplesmente resolver um problema. Ela quer se vingar do esposo que não deu certo. E vice-versa. O esposo não quer só resolver o problema. Ele quer que, de alguma forma, ela pague por alguma coisa que não deu certo no casamento.
E aí a parte mais grave nisso tudo é que ambos vão usar o filho como pilar disso aí. Então, nós como advogados, a gente sempre tende, obviamente, a levar a razão para aqueles dois que estão em litígio. Obviamente que a gente ouve o cliente que nos contrata e nesse ouvir o cliente, nós mostramos a ele os seus pontos de razão e os seus pontos que nós chamamos de pontos controversos. Esse ponto Que seria um ponto mais emocional. Não necessariamente, mas às vezes por desconhecimento é um ponto em que ele não tem direito, mas ele acha que tem. Então, olha, isso aqui... Movido pelo sentimento de vingança. Movido pelo sentimento. Então, mais ou menos assim, tá? Eu vou arrancar tudo dele. Eu vou me separar e vou arrancar até as cuecas dele. Ok. Só que você não tem direito de levar as cuecas dele. Entende? E aí a gente traz esses pontos controversos. Olha, isso aqui você tem direito, isso aqui você não tem direito. E da outra parte, o outro advogado faz a mesma coisa. Então, nós advogados, inclusive nós advogados entre si, nós não somos inimigos. Porque nós somos conciliadores de conflitos. E aí, nesse conflito, quando nós advogados não conseguimos mediar isso, aí é onde entra o papel do juiz, dizendo, olha, bom, já que vocês não chegaram a conclusão nenhuma, quem manda sou eu, então eu vou decidir isso. Então, o direito, ele funciona como esse triângulo, onde existe uma parte que a gente chama de autor, a outra parte que a gente chama de réu, e nós temos alguém isento, que é o juiz, que decide quando essas partes não conciliam. Mas o nosso processo civil, que é onde eu atuo muito no processo civil, ele sempre coloca a possibilidade dessa conciliação em qualquer tempo do processo. Sim. Então, isso não é incomum. Então, eu acho que nós advogados temos como missão, e eu tenho como missão, fazer justiça, não necessariamente ganhar dinheiro. Sim. Agora, especificamente, é onde você atua mais, é nesse segmento. Mas você atua também em outros segmentos? Tem processos que envolvem o trabalhista? Na verdade, assim? eu usei o exemplo da família, do processo de direito da família, como um exemplo para ilustrar melhor. Mas eu praticamente não atuo nessa área justamente pelo desgaste do litígio. A minha atuação maior no direito civil é análise de contratos voltados para empresas e pessoas físicas, execuções de títulos, regularização imobiliária, inventário, toda essa parte de imobilizado, de patrimônio, né? A gente atua nessa área. E também no direito trabalhista, nas ações trabalhistas, seja, ora, defendendo os direitos do trabalhador, ora, defendendo os direitos do empregador. Então, nós temos também dois polos aí. Então, eu atuo basicamente no direito civil nessas áreas de inventário, regularização imobiliária, reintegração de posse, planejamento sucessório, que é a parte que você pode fazer o processo sucessório antes do seu falecimento, através de uma holding, por exemplo, e atuo também no direito do trabalho. Cara, olha que interessante, pastor. Pastor. Pode ficar à vontade, pastor, doutor, o que você quiser. Olha que interessante. Essa questão, assim, né? Recentemente, eu conversando com um amigo, ele falou sobre isso, sobre essa questão da hold e tal, e ele foi conversar com o pai dele sobre isso. O pai dele está com 72 anos, se eu não me engano, e ele falando que o pai dele, pô, mas você já está cantando a bola que eu vou morrer, ele já levou por esse lado. E ele, certo. Não, é porque essa parte de inventário não vai ser tão constrangedora, eu não vou ter uma dificuldade tão grande se a gente já começar a trabalhar essa sucessão, né? Não, na verdade, é mais que isso. A holding, ela é uma economia. E vou te explicar por quê. O que é basicamente a holding? A holding, ela é uma empresa formada entre os familiares, aonde o diretor desta empresa, eu vou chamar de diretor, é o pai, ok? E os filhos são sócios dessa empresa, cada um com uma cota, 1% dessa sociedade. Todo o patrimônio da família é colocado ali. E então, no falecimento desse autor, desse proprietário,
toda a parte sucessória, toda a partilha já é programada ali na holding. Então, você não tem despesas com o inventário, que não custa barato. Você não tem despesas com imposto de transmissão causa-mortes e TCMD, que é 4% do valor da herança. E se esse patrimônio gera renda, exemplo, vários imóveis em aluguel. Bom, se você tem vários imóveis em aluguel, você paga um imposto de renda equivalente, em média, de 20% a 27%. Se você está na hold, é 14%. Economiza tributariamente também. Então, além de não haver o desgaste pós-mortem, ainda você tem uma economia antes, durante e após o processo sucessório. Então, gera uma economia muito grande. É muito mais do que simplesmente um não incômodo. Olha só que interessante. Então, e justamente foi, mas ele não explicou com a riqueza de detalhes, que aqui também eu estou com autoridade, mas ele disse que teve essa discussão e, a princípio, ele pensou, poxa, já está falando sobre herança antes de eu morrer, né? O pai dele interpretou dessa forma e aí houve uma explicação. Com certeza ele trouxe o advogado para explicar que facilitaria, seria econômico. Sim. E tal. E acabou que ele conseguiu quebrar esse paradigma e já providenciou isso. E tem mais uma vantagem ainda da holding, que a gente coloca cláusulas de incomunicabilidade e empenhorabilidade. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar, eu tenho 2 filhos, o Lucas e o Vitor. Vamos imaginar que eu seja muito rico, né? E que eu tenha muito patrimônio. Eu faço uma holding e coloco eles. Se os meus filhos, nessa sucessão, forem casados, esse patrimônio que eles recebem não comunica aos cônjuges, porque eu coloquei uma cláusula de incomunicabilidade. Então, caso eles vão se separar, também o patrimônio está protegido aos meus filhos e não aos outros. Então, existe uma série de possibilidades que pode ser feito na construção de uma holding. Por isso que, ao pensar-se numa holding, esse autor, esse que deseja fazer, precisa explicar para o advogado qual que é a real intenção dele, o que ele quer. O advogado explica todas as possibilidades, um leque de possibilidades, e ele vai adequar a sua preferência. Ele vai customizar como é que ele quer que essa empresa funcione. Então, não existe uma fórmula mágica e nem existe uma fórmula matemática. Vai ser, como a gente gosta de dizer, de acordo com o gosto do cliente. O que ele quer, assim vai ser feito. Nossa, muito interessante. E aí vem uma segunda pergunta. E o porquê o senhor escolheu esse segmento, seguir esse segmento? Ele aconteceu. O direito ele é uno. Ele é ramificado em direito civil, penal, tributário, constitucional, por uma questão mais didática, mas ele é uno. Então, todo advogado, ele sai da faculdade e ele pega a sua carteira da ordem depois da aprovação no exame da ordem como um generalista, né? É como se fosse um clínico geral. Ele pode atuar em qualquer segmento. E aí, tanto durante a formação quanto durante os seus primeiros meses e anos, você vai se identificando com a matéria que lhe apraz. Então, no meu caso específico, eu sempre tive um senso de... deixa eu abrir aqui com muito carinho. Deixa eu voltar um pouquinho para poder te explicar. O nosso país, ele tem culturalmente um espírito, vou chamar assim, de jeitinho brasileiro, que é a forma que as pessoas passam a perna uma na outra. O Brasil é um país de devedores. E os devedores do nosso país, sobretudo os maiores, são muito hábeis em esconder patrimônio, em não pagar as suas dívidas, em burlar burlar o sistema para que ele se torne isento. Então, nós temos uma cultura de calote, e isso é uma coisa que me incomodou muito. E foi aí que eu comecei a estudar sobre como eu poderia encontrar bens daquele que esconde bens. Eu fiz uma pós-graduação, inclusive, nisso, em execuções. Porque as pessoas vão escondendo os bens de forma que não honram com seus compromissos. Então, isso começou a me incomodar, que é a cultura do jeitinho brasileiro, que é uma coisa que feria o meu senso de justiça.
E aí eu fui vertendo por aí, tive afinidade com um dos meus professores, Dr. Assi, ele é juiz, atua lá em Rondônia, e ele me deu direito civil na faculdade, nos tornamos amigos, e essa identidade acabou me levando para esse lado. E hoje, coincidentemente, as matérias que eu leciono na faculdade são as matérias que eu aprendi com o Dr. Assi, meu amigo lá. Foi, como você falou, na trajetória, né? Foi na trajetória. No caso, a profissão te encontrou, não você encontrou ela. E eu acho que o direito ele precisa ter essa paixão. Porque o direito, como eu disse, ele não é matemático, ele não é cartesiano. Então, a cada nova lei que surge, a cada novo entendimento que surge, aquilo vai te queimando, aquilo vai te dando uma gana de querer descobrir e entender e resolver. Então, você precisa se apaixonar por aquilo. E eu acabei me apaixonando por esses temas. E qual o meio que é utilizado para se atualizar no meio de novas e novas e novas leis, né? O nosso arcabouço jurídico, existem os códigos, que são as leis maiores. Então, por exemplo, eu tenho o Código Civil, que ele é que é onde rege todo o direito civil, a gente chama de lei geral. Dessas leis gerais, ainda tem as leis especiais, que são, por exemplo, lei do inquilinato, a lei que rege as locações de imóveis residenciais e não residenciais. Eu tenho a lei da falência, a lei que trata sobre como é que se procede um processo de falência de uma empresa que tem um passivo maior do que um ativo. Então, essas leis maiores, elas têm mudanças muito sensíveis. E são mudanças não rápidas. Como a lei não consegue mudar rápido, porque o nosso sistema legislativo ele é um sistema complexo, ele é um sistema moroso, os entendimentos vão mudando. Então, como é que a gente se atualiza? Através daquilo que a gente chama de jurisprudência. Então, vamos imaginar, chega o Jefferson para mim e fala, doutor, eu estou com uma situação... deixa eu aqui. Eu estou com uma situação, a minha funcionária quer folga porque ela comprou um bebê reborn. Ok? Essa causa é muito importante para o momento. E aí, o que eu faço? Bom, primeira coisa que a gente pergunta é se esse assunto que você trouxe já repercutiu em algum tribunal. Como é que esse tribunal está vendo isso? Eu vou te dar um caso concreto sem citar nomes. Uma grande empresa de previdência privada, na ocasião, o meu cliente fez um contrato de previdência privada. Então, ele decidiu, desde a década de 80, que iria pagar um X valor para que, em 2030, ele tivesse uma aposentadoria vitalícia no valor tal. Contratou uma empresa X. E contratou mediante uma seguinte remuneração. Eu pago o X todo mês e vocês vão fazer com que esse X renda tantos por cento ao ano. Temos um contrato? Temos um contrato. Bateu o martelo? Ok, assinamos o contrato. Quando chegou na pandemia, o índice de correção desse contrato era o IGPM. E o IGPM deu um salto de média 3 a 4% ao mês para 35%. Esta empresa de previdência privada começou a pedir rescisão unilateral de contrato. Não, vamos terminar o contrato, senão eu vou quebrar, senão eu vou quebrar. E, obviamente, que ninguém aceitou. E ela começou a entrar com ações de rescisão unilateral, alegando onerosidade excessiva e um caso superveniente, um caso imprevisto. Ela alegou a teoria da imprevisão, a pandemia e os juros. E aí veio o cliente e diz, olha, eu não quero rescindir esse contrato, porque eu paguei durante tantos anos, agora que o contrato ficou vantajoso para mim, ele vai rescindir? Não, não é justo. Realmente não é justo. Então, qual vai ser a tese de defesa? Deixa eu ver se essa empresa entrou contra mais alguém. E aí ela tinha entrado contra 200 pessoas no mesmo processo. E perdendo todas. Bom, a tese então é aquela. Perceba que eu fiz a pesquisa e disse, bom, aquela tese é a tese que está defendendo. Eu vou ver se aquela tese ela é adequada para este caso concreto. E eu vi, o caso é idêntico. Eu vou usar a mesma tese. Então eu vou me atualizando em cima disso, dentre os julgados e a leitura da lei, a interpretação da lei.
É assim que a gente vai se atualizando. E isso é diário, Jefferson. Porque todo dia aparece... Cada caso é um caso diferente. Não existe caso idêntico, igual. Vou te dar um exemplo. Caiu o avião. Caiu um avião, morreram 100 pessoas no avião. Os familiares das 100 pessoas entram com ação contra a empresa para indenização de danos. O dano vai ser igual, sim ou não? O que você acha? Não vai. Por que não? Aí vai entrar no cada caso, é um caso. Exato. Cada pessoa que estava naquele avião tinha uma idade diferente, se era produtivo ou não, se era o chefe da família ou não. Então não existe caso idêntico. Existem casos parecidos. Quando um caso é muito igual, o que o tribunal faz? A gente chama, a lei chama de IRDR, que é um incidente processual de causas repetitivas. Então, o que os tribunais superiores fazem? Vou dar um exemplo. Alguém entrou na década de 90, contra a Caixa Econômica, dizendo, olha, o FGTS, corrigido pela TR, está dando prejuízo. Não é justo o trabalhador ter um depósito, uma poupança compulsória, e ele ainda está pegando prejuízo com isso. Então, vamos mudar esse, em vez de ser a TR, ser um outro indexador de correção. Estourou de ação no Brasil pedindo isso. Milhares de ação. O que o Tribunal Superior fez? Para tudo. Vamos trazer todo mundo, vamos discutir esse assunto. Qual vai ser a decisão que vamos tomar sobre essa questão do FGTS? Vai ser corrigido pelo INPC a partir de tal data. Ok? Ok. Então, isso gera-se um dispositivo chamado súmula vinculante. Então, diz, olha, os tribunais superiores entenderam que a partir dessa data vai ser o INPC. Ponto. Aqueles milhares de processos que estão esperando aquela decisão, diante dessa decisão, todos são julgados ao mesmo tempo. Pronto. Resolveu geral. Entende? Então, por isso que o direito é apaixonante. Que a gente tem uma série de possibilidades. Sim, estou explicando para você muito simploriamente, obviamente, né? Existem nuances muito mais complexas e mais profundas, mas eu entendo que os nossos ouvintes, eu quero tentar trazer para uma linguagem que eles possam entender e também possam se apaixonar e possam fazer direito e estudar direito. Ou até que a grande questão, como a gente fala de reflexões empreendedoras, ou até para ter uma noção, acredito que muitos que vão assistir, né, esse Hubcast já vai clarear em relação ao primeiro ponto que a gente abordou aqui, que é essa questão né, o proprietário veio a falecer e agora como que vai ser dali para frente? Se ele tem como antecipar esse problema e trazer uma solução econômica que vai facilitar e que vai ser do jeito que manda o cliente, isso já vai trazer uma informação muito boa. E vou te falar uma coisa, eu fiz mestrado em organizações públicas, gestão de organizações públicas. E o meu mestrado ele foi com base em sustentabilidade. E eu defendo na minha dissertação, Jefferson, que a sustentabilidade, o que é a sustentabilidade? É eu viver com os recursos que tenho sem comprometer os recursos para a próxima geração. Isso é sustentabilidade, conceito mais básico de sustentabilidade. E eu defendo que a sustentabilidade é a partir da educação. Então, e aí eu traço os pilares dessa educação. E um desses pilares é que todo cidadão deveria conhecer minimamente os seus direitos. Minimamente. Você me fez me voltar um pouco no tempo. Eu trabalhava numa gráfica e tinha uma japonesa que ela era contratada dessa gráfica em São Paulo e na parte administrativa, mas ela estava cursando direito. E ela falou exatamente essa frase. Ela até cogitou que isso deveria ser uma matéria obrigatória dentro da escola. Dentro da escola. Pelo menos o básico do básico. Por exemplo, direito do consumidor. Que é curto, não é uma coisa... A lei é pequena, né? Mas é impressionante como o consumidor não... É uma lei especial. Como é que o consumidor não faz ideia dos seus direitos? E aí, volto à cultura brasileira.
Então, como a gente tem a cultura do calote, a gente sempre faz, deixa para lá. E o deixa para lá promove a injustiça, porque o cara que lesa você, que se aproveita de você, sabe que você vai deixar para lá. Ele sabe que você não vai brigar, porque você não conhece os caminhos, não conhece o direito. Entende? Sim. Então, eu penso que todo cidadão, ele precisa ter curiosidade de conhecer os seus direitos. Tanto no que se refere ao direito do consumidor, direito previdenciário, que é um direito onde agora está em voga, né, a questão da previdência, esse grande rombo que aconteceu. Olha, esse rombo aconteceu porque ninguém viu, porque ninguém sabia, ninguém tem o conhecimento de analisar minimamente um extrato. Então, em um país onde a educação... E aí, me permita, depois qualquer coisa tu corta. Qualquer coisa tu corta aí. Quando o governo investe maciçamente na educação superior, essa é uma estratégia de emburrecimento da população. Agora você tocou num ponto. Porque ela não educa na educação básica. Então, a pessoa chega no nível superior analfabeto funcional. Eu sou professor de direito. Sim. E nas minhas provas, os alunos que vão mal, não é porque eles não entenderam direito, é porque eles não entenderam a língua portuguesa. Eles têm dificuldade de interpretação. Então, se investe no nível superior para dizer, não, você tem faculdade, você tem diploma, mas é analfabeto funcional porque você não tem cognição, não tem como entender o que alguém escreveu. E assim, esse ponto aqui para mim é também extremamente importante, porque... É um papo cabeça, né? É um papo cabeça e eu gosto desse papo porque o que acontece... E aí, o governo mal intencionado, com certeza, seguindo essa linha de pensamento, ele volta isso ainda como um ponto positivo do seu momento de governo. Então, nós construímos tantas faculdades, o ProUni distribuiu tantas bolsas, e aí ele fomenta isso de um jeito que ele ganha ibope nisso, só que o professor lá na faculdade está tendo dificuldade porque ele está tendo que praticamente alfabetizar aquela pessoa. Agora você imagina, pega o garoto de 9, 10 anos, ok? Ensina para ele português, matemática, história, geografia, ok. Mas ensina para ele noções de direito, ensina para ele noções de nutrição, porque é uma questão de saúde pública. Se ele aprende a se alimentar direito, ele não vai ficar doente depois. Ensine a ele noções de gestão financeira e ensine a ele o que você está fazendo aqui, empreendedorismo. Meu irmão, pega esses 5 pilares, bota na educação básica, nenhum governo manipula mais a população na próxima geração. Isso é sustentabilidade. E você que é intencional, né? É intencional. Sim, é intencional. Então, se você tem direito, nutrição, empreendedorismo, finanças e política, você tem uma população que compreende, que tem senso crítico. Então, você pega o garoto desde os 10 anos e forma ele com esse viés. Então, eu entendo que toda a população, e eu não sei se eu posso entrar nesse ponto, que o nosso podcast é sobre empreendedorismo. E, estatisticamente, nós temos um sem número de empresas que abrem e fecham no mesmo ano. Porque se preocupam com a questão financeira, com a questão do produto, com a questão do lançamento, mas não se preocupam com a questão do direito. Eu tive clientes que não obedeceram às recomendações jurídicas e faliram por causa de processo trabalhista. Entende? Então, assim, é o que nós chamamos de advocacia preventiva. Então, se alguém vai abrir uma empresa, ele não pode ter medo nem pena de colocar no seu orçamento a contratação de um advogado para prevenir ele de calote, prevenir ele de abuso tributário, prevenir ele de litígio trabalhista, prevenir ele de abusadores e aproveitadores no que se refere a danos materiais e danos morais. Você blinda aquele cliente
Que ele fala assim, eu não vou pagar 5 mil para um advogado, mas vai pagar 50 de indenização. Cara, não, E quebra. esse assunto ele é muito pertinente ao A que nós proposta, estamos né? tratando aqui, porque olha só para você ver, eu lembro que uma vez eu fui fazer um trabalho de trade marketing na Leroy Merlin. E eu estava lá representando uma marca e tal, e eu vi a conversa de 2 colaboradores, né? E tinha um colaborador que recentemente ele tinha sido efetivado, tinha passado pelo período de experiência ali, né? Tinha conseguido. E aí ele estava comentando com um amigo que todas as empresas que ele passou, ele pôs na justiça e ganhou. E que se ali não seguisse, olha só, que ousadia, não seguisse do jeito dele, ia ser só mais uma. E aqui na região, né, do Vale do Paraíba, eu vejo muito disso nas entrevistas. Você vai fazer uma entrevista de emprego e você vê ali que a pessoa ficou meses, às vezes não chega nem um ano, e pulou de um emprego para o outro, de um emprego para o outro, de um emprego para o outro. E muitas vezes fez isso. E em todas ele ganhou. Aí tem esse ponto. Em todas ele ganhou. E aí você vê como que muitas vezes, se o empreendedor ele tiver o amparo de instrução jurídica, com certeza ele ia tampar esse buraco. Sabe, aqui no Vale, o que acontece muito? O que acontece muito é assim. Chega alguém pedindo o emprego. Eu quero um emprego de repositor, vai. Vou inventar aqui um caso. Repositor. Aí ele fala, não, tudo bem, eu estou precisando de um repositor. Quanto é que é? É um salário mínimo. Aí ele fala assim, olha, dá pra gente, assim, dá pro senhor não assinar minha carteira? É porque eu estou recebendo seguro-desemprego do outro emprego. Então, faltam 5 parcelas. Se o senhor não... Faz o seguinte, em vez de o senhor me dar um salário mínimo, me dá 1,5, que aí compensa esses 5 meses que eu vou estar recebendo o seguro-desemprego, e depois você registra. Passados 5 meses, o empregador de boa fé diz, tudo bem, eu vou ajudar. Passados 5 meses, essa pessoa, ela força uma demissão, e ela sai e mete na justiça porque não assinou a carteira. E ela não está errada. Porque o empregador não pode ser bonzinho. Empresa não é associação de caridade. Empresa é negócio, business. Se um empresário quer ajudar alguém, procure uma ONG, uma igreja, uma associação e contribua. Mas a relação com o funcionário, ela é profissional. Se eu não posso assinar sua carteira, você não pode trabalhar aqui. Simples assim. É simples assim. É um detalhe que faz toda a diferença. E leva empresas à falência, porque o que acontece? Se isso é um costume da empresa, porque a empresa acaba cedendo. E aí ela faz com 1, faz com 2, faz com 10. O primeiro que entra, conta para os outros. Olha, saí, ganhei 30 mil. E aí imagina que é o mercadinho do seu Zé, que vai ter que desembolsar 30 mil do seu fluxo de caixa, que ele não tira isso por mês. E aí entra o João, o Pedro, a Maria, todo mundo entra na justiça contra o seu Zé. O seu Zé vai quebrar. E se tem um advogado que fala, não faz isso, entende? Eu tenho um amigo que é cliente, é um amigo nosso em comum, não vou falar o nome, mas você conhece ele. Ele me procurou tardiamente. Ele foi ajudar um cunhado. E o cunhado era um negócio da família, trabalhou lá, o cunhado meteu ele na justiça. E aí, depois que entrou na justiça, meteu ele na justiça, o advogado que o defendeu não foi muito hábil, perdeu o prazo processual, foi julgado à revelia. O cara trabalhou, esse cunhado trabalhou 8 meses, mas ganhou uma ação por causa da revelia de 60 mil. Isso há 2 anos e meio atrás. Esses 60 mil não foram pagos ainda porque ele não tem condição. Está em 250. Nossa. Hoje ele deve 250 mil para um cunhado que trabalhou 8 meses com ele num trabalho por um salário mínimo. Então... E assim, nesse caso específico, que nem o senhor pontuou que foi tardio, não existe outra saída. Não tem mais jeito.
O o acordo seria só parcelar esse valor ou não existe nem possibilidade disso? O acordo, ele pode existir a qualquer momento, mas a outra parte precisa querer. Aceitar. Senão, começa bloqueio de conta. Aí eu não vou contar aqui quais são os pulos do gato, porque senão as pessoas acabam usando isso de má fé, né? Mas aí começa a pressão para pagar. Então, assim, depois que um processo ele transita em julgado, que a gente fala, ele encerra, não tem mais o que fazer. Acabou. Agora vai ter que pagar. Então, se o empregador foi displicente, ele vai arcar com a sua displicência. Né? Então, assim, eu estou falando no nível do empregador e do empregado. Mas eu tenho isso em uma série de fatores. Então, por exemplo, lojistas que comercializam bens duráveis, tipo televisão, geladeira, essas coisas. Se ele não conhecer os direitos dele, os consumidores também vão fazer ele quebrar, por danos materiais, danos morais. E vice-versa. Existem consumidores que compram um produto de má qualidade e não reivindicam. Olha, não é pelo dinheiro, Jefferson, é pela justiça. Se eu comprei um ventilador de R$100 e esse ventilador deu problema, eu vou atrás desse problema. A empresa vai resolver o problema. Ela querendo ou não, ela vai resolver o problema. Então, eu penso que a empresa ela precisa fazer uma advocacia preventiva, ok? Os contratos elaborados, os contratos bem feitos, os contratos com funcionários bem feitos. Eu não sei como é que é o tempo aqui. Eu vou te contar uma situação de um cliente meu que é do interior de Goiás. É uma empresa que trabalha com venda de consórcio. Meu cliente não é a empresa, meu cliente é funcionário da empresa. E no contrato da empresa, quando ele assinou o contrato, tinha uma cláusula que dizia o seguinte: caso rescindisse o contrato, o Jefferson parasse de trabalhar para a empresa, o Jefferson não podia mais trabalhar na área em qualquer lugar do Brasil durante 2 anos. Se fizesse isso, ia pagar uma multa de R$1 milhão. Isso dentro da cláusula. Dentro do contrato de trabalho. Rapaz. Você está entendendo? Então, existe gente para tudo. Por isso que é importante haver um advogado para cuidar de tudo isso, para que o mais caro não aconteça. Porque um processo errado, uma decisão errada pode arrebentar a tua vida. E ali, uma vez que você assinou, também não tem volta. Aí tem volta. Porque a lei resguarda... Ali foi de má fé. Você consegue provar isso? Como é que funciona? Não, existem possibilidades no direito de rescisões e de anulação de cláusulas abusivas. Neste caso, por exemplo, especificamente neste caso, a empresa tentou fazer essa pressão, só que a empresa cometeu um erro. Então, o advogado da empresa, a sorte que o advogado da empresa cometeu um erro na hora de fazer a cláusula. E aí onde entra a atualização que você perguntou. Não existe na CLT nenhum artigo de lei que fala especificamente sobre essa cláusula de, como é que é mesmo o nome técnico? Cláusula de não concorrência. Na CLT não existe um artigo de lei que fale especificamente sobre isso. Mas o TST julgou muitos casos sobre isso. E o TST sumulou, ou seja, ele padronizou um critério objetivo para que haja essa cláusula. Então, essa cláusula tem que ter tempo determinado, botaram 2 anos. Tem que ter área geográfica definida, colocaram o Brasil todo, apesar disso também ser questionável. Mas tem que ter obrigatoriamente um valor indenizatório pelos 2 anos que vai ficar parado. E a empresa não colocou. Aí, porque ela não colocou, é possível anular essa cláusula. Eu fiz essa pergunta justamente porque eu já ouvi falar dessa cláusula. Cláusula de não concorrência. Isso, não concorrência, justamente para ele não compartilhar do que ele, né, a estratégia, enfim. É legítimo. Isso. É uma cláusula legítima. Com concorrente. É uma cláusula legítima. Mas só que tem que ter esse detalhezinho da indenização. Porque você imagina, você só sabe fazer isso na vida, e você não pode ir no Brasil inteiro.
E essa questão de você também abranger o Brasil inteiro é questionável porque você tem que justificar por que o Brasil todo. Se eu só atuo em Taubaté, os teus concorrentes estão só em Taubaté, por que eu não posso no Brasil inteiro? Então, isso também é levado em consideração. Aí é onde entra a atualização. Sim. Aí na pesquisa busca, segue aquele processo de buscar quem, né? Vai pesquisar. Os casos que já aconteceu. Isso. E aí, quando... Então, assim, normalmente é isso, né? Você também se atualiza no caminho, né? De acordo com os casos que vêm. Porque então, não tem como para prever. de estudar o advogado, não para, né? Não para. E ainda tem o caso de quando não tem julgado nenhum. Aí você precisa criar uma tese. E aí a sua tese tem que ter respaldo. Você não inventa do nada uma tese. Aí você volta de novo para os livros. Aí vai debruçar sobre os livros. Porque, assim, quando você analisa uma lei, essa lei está embasada num princípio. Então, eu vou te explicar. O princípio que sustenta uma lei, ela é o motivo da lei. Vou te dar um exemplo. Direito de moradia da viúva que ficou. Então, vamos lá. Eu sou casado com minha esposa e eu morro. Vamos imaginar que eu e minha esposa somos casados com separação total de bens. Se eu morro, ela não tem direito à minha herança, só os meus filhos. Ok? Uhum. Porém, ela, por ser minha esposa, se eu morro, ela tem direito a permanecer na casa, ainda que não seja dela, pro resto da vida dela. Ela tem direito a ficar na casa. Se chama direito de moradia. Direito de habitação. Direito de habitação. Ela tem o direito de ficar na casa enquanto ela quiser, ainda que ela não seja herdeira. Por trás dessa lei, existe um princípio, um motivo. Por que, ainda que ela tenha outra casa, se ela tiver outras casas dela, e ela quiser morar naquela casa que morou comigo, ela tem o direito de ficar lá. Isso pode prejudicar os herdeiros, eles não podem vender o imóvel, ela tem o direito. Por que existe essa lei? Por trás dessa lei existe um sentimento. Qual é o sentimento? Da memória da viúva que viveu com seu esposo por anos ali. A conservação da memória, do que restou dele. Então, por trás de uma lei, existe um motivo que foi criado aquela lei. Então, às vezes, o advogado, para ele elaborar uma tese, ele vai pela letra seca da lei, mas às vezes ele vai ter que entender qual foi o motivo que gerou aquela lei. Tem uma matéria que é chatíssima na faculdade. É chata demais. Chama História do Direito. História e Filosofia do Direito. Ninguém gosta dessa matéria, é maçante. Mas quando você está no direito, advogando, e você precisa recorrer a como é que aquela lei surgiu... Aí você tem que ir lá na história. Puxa, então existe um motivo para isso. Entende? Que aí você tem que procurar, no caso, a causa da... A causa da lei. Por que a lei foi feita? Existe um motivo. Ninguém... Hoje vamos... E isso é forte na defesa, isso é muito forte. Porque o direito ele é composto das leis, ele é composto da jurisprudência, mas ele também, como fonte do direito, são os costumes. Os costumes também são fontes do direito. Então, não existe lei para tudo. Tem coisas que não tem lei escrita. Vou dar um exemplo. Lá na nossa Constituição, está escrito bem assim, artigo 5º, não me lembro o inciso de cabeça, que a todos é assegurado o direito à greve conforme lei específica. Só que não existe essa lei específica. Então, o direito de greve constitucional está previsto na Constituição, mas não tem uma lei que regula. E aí, quando não tem uma lei que regula, o que se faz? Aí se faz uma ação, um remédio constitucional para que o judiciário faça uma regulação até que o legislativo faça uma lei. Então, vamos lá. O STF, porque é um direito constitucional e o STF é o guardião da Constituição, como não tem lei, como o legislativo não fez uma lei que regula a greve, entendeu o STF que a todos é assegurado o direito de greve, desde que não interfira o direito de ir e vir e os serviços essenciais, como segurança e saúde, sejam preservados. Então, por exemplo, o policial não pode fazer greve.
porque a polícia fazendo greve suprime um direito fundamental que é a segurança. Percebe? Então, assim, cara, é apaixonante. Ia ficar a noite inteira aqui. É bom, né? Quando a gente tem essa paixão, né? É apaixonante. Mas é interessante também para quem ouve quando vê uma explicação de formas simples, né? Com uma linguagem mais comum. Porque tem uma outra coisa que na minha cabeça fica que é assim. Você pega um papel judicial para você ler. É português. É português. Às vezes é latim. E aí você lê aquilo ali 1, 2, 3 vezes e fala, meu Deus, isso realmente é português? Existe uma linguagem muito rebuscada no direito, né? Isso é... Aí é uma pergunta que eu sempre tive vontade de fazer. Isso é proposital? Não. Isso é cultural. Inclusive, o próprio ministro do STF, Barroso, em uma das suas falas, ele trouxe à tona a necessidade de simplificar o juridiquês. O direito, ele tem o seu quê de vaidade, ok? Mas como a gente lida com as palavras, imagina o seguinte, você é juiz, ok? Uhum. E eu sou advogado e eu preciso te convencer de uma coisa. Só que eu não te convenço, no direito civil, sobretudo agora, nos processos mais recentes, eu não convenço você, juiz, conversando com você como a gente está aqui no podcast. Eu preciso escrever isso. Então, eu preciso escrever de uma maneira que fique o mais claro possível para que o juiz, quando pega aquele processo, ele saiba o que eu estou falando e saiba o que eu quero dizer. E isso vai nos forçar a exagerar nos sinônimos, a exagerar no vocabulário, a fazer metáforas que não sejam chulas, porque também existe um protocolo de respeito, existe uma norma, existe uma forma ideal de fazer isso. E aí, ao longo da história, isso vai se exagerando, ao ponto de chegar a um nível incompreensível. Então, eu me lembro quando eu fui trabalhar no Sistema S, isso em outro estado, não é aqui em São Paulo, não. Em outro estado, fui trabalhar no Sistema S. Na primeira semana, eu tive que mandar... E aí eu fui trabalhar, no Sistema S, na área de educação. Imagine-se que lá só tinham pedagogos. Eu não era pedagogo e nem sou pedagogo. Mas, enfim, estava lá no planejamento. E aí eu fui mandar um e-mail para uma pessoa dos com essa cultura na raiz? Não, aí eu falei assim, fulano de tal, estou encaminhando esse e-mail porque me informaram que para eu fazer tal coisa eu preciso da sua aquiescência. E aí mandei o e-mail. Isso quando? Isso 90 e... Tá. Não, já era 2005. 2005. Da sua aquiescência. Aí ele manda a resposta bem assim, pedagogo, que diabo é aquiescência? Então tem muito a ver com essa questão da cultura. Então, assim, hoje já há um discurso do próprio STF de simplificar. Então, por exemplo, eu sou um comunicador, eu sou pastor, então eu comunico, eu transmito leis antigas para um público muito heterogêneo. E sou professor. E é gritante a minha linguagem na sala de aula para a minha linguagem na avaliação. Porque na sala de aula eu tento destrinchar. Então, vou dar um exemplo que aconteceu na última prova agora, né? Na última prova eu dou aula de contratos. Uma das matérias que eu dou é sobre contratos. E aí tem um contrato chamado contrato preliminar, que é o contrato que você faz, geralmente, comprometendo a outra parte a firmar um contrato definitivo. Então, mais ou menos assim, o Jefferson, eu quero comprar a tua casa. Aí tu fala, ok, eu quero vender. Pô, mas eu preciso de uns 120 dias aí, porque eu vou ter financiamento, tem que correr atrás da documentação e tal. E aí a gente faz um contrato preliminar para obrigar eu não sair não desistir da compra. Só que esse contrato preliminar, ele pode ser chamado de 3 formas. Contrato preliminar, contrato de promessa de compra e venda, ou contrato de promitente comprador. Esse de compra e venda é o mais conhecido. Ou promitente comprador. E aí, eu dei a aula na prova e expliquei contrato preliminar, que contrato preliminar é como está escrito
no Código Civil. Na prova eu coloquei a questão chamando de promitente comprador. Rapaz, foi um caos. Foi um caos. Uma palavra. Ninguém sabia o que era. O que é isso, professor? Eu dei isso na aula, gente. Eu dei isso na aula. Mas olha, isso é uma pegadinha, hein, pastor? Faz parte do show. Faz parte do show. Mas assim, e no caso na prova, se permite o dicionário? Não. Não permite? Não. Vai depender de... Dicionário nunca. A gente nunca permite dicionário. Vai depender de professor para professor. Eu, Rogério, particularmente, eu deixo ele usar o Código de Leis, que a gente chama de Vademecum. Vademecum é um livrão grossão que você deve ter visto já em algum lugar, que é a reunião das principais leis, dos códigos e principais leis. Então, nas minhas provas, eu permito a consulta da lei. Por que eu permito a consulta da lei? Porque ninguém vai conseguir decorar a lei. Até porque a lei é muito... ela muda muito. Eu dei, por exemplo, esse ano, contrato de seguros. Dentre os contratos, em espécie, eu dei contratos de seguro. E expliquei para ele, gente, eu vou ensinar para vocês contrato de seguro, mas esta lei já está com prazo determinado. Ela vai prescrever, ela vai perder a sua validade no final do ano. Porque já foi aprovada uma lei só sobre seguros que vai entrar em vigor no dia 23 de dezembro de 2025. Então, estou explicando por causa do currículo, mas esquece que vocês vão ter que reaprender tudo de novo depois. Então, eu não vou pedir para o aluno decorar aquela lei se vai mudar depois. Eu preciso que ele entenda, leia e entenda. Sim. E nem a gente que é advogado decora. Decora as principais. Sim, eu fiz até essa pergunta porque no curso de teologia da FUNVIC em Pinda tinha um professor que propositalmente ele escrevia lá uns textos para a gente interpretar na hora da prova com palavras bem rebuscadas. Só que ele falava, ó, o dicionário está aqui. Ele trabalhava bem essa questão só que a intenção dele era que a gente tivesse uma profundidade e enriquecer vocabulário por meio de palavras diferentes. Eu vou te dar uma dica, vou dar 2 dicas para os nossos ouvintes. A primeira dica é bem anos 90. O nosso diretor aí vai se assustar. Mas quando a pessoa vai no banheiro, ela leva o celular. Eu, na minha adolescência, eu tinha um dicionário. Eu ficava lendo dicionário enquanto estava pensando na vida. Esse é bem anos 90. Sim. E já mais para o pessoal mais adolescente, eles podem fazer um jogo. Tudo isso enriquece o vocabulário. É um jogo que você pega um dicionário. Vamos imaginar que nós estamos em 5 pessoas na mesa, ok? E aí eu pego uma palavra. No dicionário eu escolho, aleatório. Cada um com papel na mão. A palavra é aquiescência. Eu escrevo o que é aquiescência conforme o dicionário. Cada um escreve o que acha que é. E a gente mistura os papéis. E aí eu leio o que é, todas as opções, e cada um vai votando o que acha que é. E ele vai firmando um vocabulário. Então, assim, como eu disse, o Brasil, ele é um país que investiu muito no ensino superior e pouco no ensino fundamental. Mas cabe a nós incentivar a leitura. Leia. Leia livros, leia literatura, leia Machado de Assis, leia Luiz de Camões. Ah, mas é maçante. Pare de ler mangá, pare de ler gibi. Lê, porque isso vai fazer total diferença. Total diferença. Faz, né? Seja no direito, seja na administração, seja no empreendedorismo, vai fazer diferença. Faz, até porque quando você está lendo um livro e chega em algum momento que surge uma palavra que você não conhece, hoje é muito fácil, né? Você não precisa nem de folhear, ir lá Google, na letra. Então você põe um Google, já coloca ali, ele já vai te dar ali a já a tradução aconteceu na de eu ler hora. palavras e não saber o que é aquilo. O que é aquilo? Ou às vezes eu quero falar uma coisa e não sei como. Aí eu pergunto pro Google, eu quero falar isso aqui, só que eu não sei como. Ainda mais com o chat agora, o chat GPT ASIAS, Sim, sim, né? sim. Fica mais fácil ainda. Bom, entrando já nesse ponto de tecnologia e relacionado à profissão, eu queria e falando ainda sobre visão, a pergunta seria como que o senhor vê a sua profissão daqui a 5 anos? E eu vou justificar já o porquê dessa pergunta. No início eu comentei contigo que eu fui numa palestra de tecnologia
E ele colocou alguma lista de profissões que, com a tecnologia, tinha ali um sério risco de Extinguir. extinguir. E eu, às vezes, eu não estou nem falando do modo geral, mas eu estou falando, de repente, vamos supor, algumas vertentes, alguns segmentos do direito não precisaria mais de um advogado. Então, essa pergunta eu já estou justificando que é justamente porque eu ouvi isso. Daqui a 5 anos, como você vê. Com todo respeito à pessoa que emitiu essa opinião, eu vou discordar dela e vou te explicar o porquê que eu vou discordar dela. É inevitável e inegável o avanço tecnológico que ela vai transformar qualquer pessoa em advogado. Existem 2 linhas. A primeira linha é da facilidade de quem advoga, ok? Então, hoje eu tenho um caso, eu coloco esse caso numa IA, a IA me dá algumas possibilidades. Ao mesmo tempo, Jefferson, que na velocidade que aumenta a facilidade de quem advoga, presta no que eu vou lhe falar, vai causar um emburrecimento de quem vai começar a advogar. Vou te dar um exemplo. Você não tem filho com telefone, né? Você tem esposa, sua esposa tem telefone. Sim. Você sabe o telefone da sua esposa? Decorado? Não. Eu também não sei da minha. Por quê? Porque a gente já está dependente disso aqui. Já está no celular, a gente procura pelo nome. Então, ao mesmo tempo que me facilitou, se acabar o celular, a bateria do meu celular, eu estiver na rua precisando ligar para minha esposa, eu não vou conseguir ligar para ela. Então, vai facilitar para quem já está atuando. O diretor ali gostou dessa. Ela vai facilitar para quem já está atuando. Então, eu já estou atuando no direito. A IA veio como uma ajuda. Quando a IA, eu lanço uma coisa na IA, eu vou ponderar. Eu tenho critério de julgamento para ponderar. Não, então, olha só que interessante. Esses dias eu estava conversando com um jovem, né? E ele estava me ajudando em um trabalho onde eu teria que fazer alguns roteiros, né, para edição de um curso online. E lógico, a inteligência artificial está aí, não tem por que você ficar ali quebrando cabeça com isso. E ele foi lá e fez um monte lá e tal. Só que eu comecei, quando chegou o roteiro para eu seguir aquele roteiro, né, a gente dá aquela olhada e fala, peraí, opa, isso aqui foi só IA. Não existe nenhum reparo, não existe nenhuma leitura, uma correção disso. E aí você vê que ela dá ela foge um pouquinho da linguagem até para o entendimento de quem vai estar ouvindo e tal, por jeito que ela interpreta, enfim, por vários motivos. Eu falei, poxa, mas você tá vendo que isso daqui explica. Aí como é que eu fiz com ele, didaticamente falando? Falei, explica para mim isso daqui. Aí ele foi explicar, ele não seguiu o roteiro. Ele começou a explicar, porque ele fez o curso e tudo. Aí ele começou a explicar. Eu falei assim, mas por que você não explicou do jeito que está escrito aqui? Aí antes de você responder, eu vou falar, porque você não ia fazer com que eu entendesse o que era. Quando eu te fiz a pergunta, é porque você entendeu que eu já não entendi o roteiro. Então, por que você viu isso aqui no roteiro e não modificou do jeito que você está me explicando agora? Porque agora, você explicando, eu entendi. Aí eu falei para ele, olha, eu vou te falar uma frase aqui que agora veio na minha cabeça. A inteligência artificial, ela veio para potencializar a inteligência do ser humano. Mas ela não é a potência. A potência é você. É isso que as pessoas têm que entender, porque ela é a inteligência artificial. Ela é um artifício. Então, você colocou... E você só pôde julgar que era inteligência artificial porque você tem uma bagagem na área. Agora, o cara que está entrando agora, que já é acostumado ao celular, ele não vai ter essa bagagem. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que a advocacia não vai ser extinta por causa da IA é por causa da sensibilidade humana. A advocacia precisa de sensibilidade humana, seja ela para um caso de família, seja ela para um caso tributário, que isso é número. Precisa de sensibilidade humana, amigo. Porque qualquer decisão que envolve ali é uma pessoa, seja ela física, seja ela jurídica. É uma pessoa. Por trás da pessoa jurídica tem um peãozinho lá, tem um cidadão lá. Então, vou dar um exemplo.
Agora, recente, estou trabalhando num caso de uma cliente minha que cometeu cometeu um erro no trânsito e atropelou uma pessoa. E tem câmera de vídeo filmando o atropelamento. Como é que se discute a intencionalidade dela no atropelamento a partir de uma inteligência artificial? Porque o que está se brigando foi intencional, não foi intencional, foi imprudência, estava no campo de visão, não estava no campo de visão. Como é que analisa isso a partir de uma inteligência artificial? Isso é humano. Essa valoração é humana. Quando a gente vai para o direito penal, por exemplo, a gente sempre ouve muito falar sobre os antecedentes criminais. Mas existem também os antecedentes morais que não são registrados. Então você imagina um homem de bem, um homem trabalhador, um homem que sempre pagou os seus impostos, num belo dia sai a notícia de que ele matou um jovem. E aí sai na mídia que ele matou o jovem. Ou o cara matou assassino, bandido, safado. E aí espalha na mídia que já aconteceu, já sujou o nome do cara, o cara já fechou as portas para ele. E aí depois vai se apurar, vão descobrir que ele matou o jovem porque o jovem havia estuprado a sua filha de 5 anos. A IA não vai resolver isso, cara. É humano. O direito está dentro dos ensinamentos da área de humanas. Então, por mais que a inteligência artificial ela recite artigos, jurisprudência, teses, existe um quê humano que não vai ser substituído. Então, eu acho pouco provável que o direito seja extinto, que a profissão do advogado seja extinta. Agora, só para... Pelo menos nos próximos 20 anos. Isso. Que é o tempo estimado? Como é que é? Enquanto eu estou vivo. Depois pode acabar. Depois pode acabar. Então, assim, só para a gente aprofundar, somar um pouquinho nesse assunto, você está falando isso e está colocando alguns pontos específicos, mas você acredita que existe alguns pontos que nem vai precisar mesmo de advogado, que é um sistema, uma inteligência artificial bem municiada do conhecimento das leis, ela consiga fazer com que esse processo ele anda de uma forma mais rápida, porque então existe até uma frase que o processo é lento. Entende? O processo é lento. O processo é lento. Então, existe algumas áreas que você acredita que não vai necessariamente precisar de alguém? Eu até estou fazendo essa pergunta porque teve um aluno na Education, um possível aluno que veio aqui para entender de tecnologia. E ele falou que na área dele, agora eu não vou lembrar especificamente, mas ele atuar numa área do direito ali, ele cuidava de alguns processos. E o processo ele falou que estava digitalizando e ele estava vendo que vai chegar um momento que não vai ser necessário o papel dele ali. Ele não é advogado formado, mas ele atua em alguma área onde tem alguns processos que ele faz ali uma assessoria, alguma coisa do gênero, e ele percebeu que está digitalizando tudo. E aquilo ali não seria tão necessário o papel dele quando a tecnologia avançar. E aí ele veio aqui justamente procurar um curso de tecnologia para estar um passo à frente, temendo que aquela profissão específica vai... Entendi sua pergunta. Extinguir. Primeiro, só deixar claro, para defender aqui minha classe, que o advogado não é aquele formado em direito. O cara pode formar em direito, ele é bacharel. O advogado é aquele que é aprovado na ordem, no exame da ordem. E aí ele tem a carteira da OAB. Então, é só a gente esclarecer isso aí, porque às vezes, e a gente está tendo muita fraude sobre isso, gente que se apresenta como advogado sem ser. Bom, esse é o primeiro ponto. Pode existir essa possibilidade em casos que a gente chama de cara crachá. Que a gente, são casos que a gente tem um checklist. Então, eu vou dar um exemplo. Direito previdenciário, que deve ser a área dele,
pode ser a área dele, porque existem muitos consultores que trabalham na área de previdenciário, que são processos administrativos. Então, quando o Jefferson vai se aposentar, as leis que regem a Previdência, elas têm critérios objetivos. Ele tem que ter X tempo de contribuição, ele tem que ter X idade, saber se ele tem ou não algum tipo de deficiência. Então, existem os critérios objetivos. E quando vai se fazer um processo administrativo, não judicial, o administrativo faz o cara crachar. Check, check, check. Tem o check, está aprovado. Para esses casos, eu penso que a IA vai suprir numa boa. Agora, quando eu falo em judicial, eu estou falando em litígio, estou falando em discordância. Salvo algumas exceções, não raras, mas poucas exceções, um processo judicial, ele sempre vai ter contradições. Um lado não concorda com o outro. E aí essa briga vai resolver. Alguns processos judiciais, a gente chama de processo de homologação. Então, são processos que eu quero que ele reconheça. Então, vou dar um exemplo. Eu estou fazendo um inventário de uma senhora que perdeu seu esposo, só que ela vivia em união estável. E aí a união estável, dependendo da situação, ela pode ou não dar direito ao que a gente chama de meação, que é a metade do patrimônio do falecido, do decujus. Então, a gente parou o processo de inventário e entrou com um processo de reconhecimento de união estável pós-mortem, ou seja, depois que ele morreu, para estabelecer em que momento que começou essa união. Porque a partir desse momento é que vai contar o direito dela. O que tem daqui para trás, nada, mas daqui para frente, tudo. Ok? Uhum. Essa ação, por exemplo, uma IA resolveria. Porque não tem discussão. Está aqui os documentos, está aqui a prova, ninguém contradisse, todo mundo de acordo, uma IA resolveria. Mas quando você tem um processo de litígio, de briga, eu acho que a IA não, o meu pensamento, a IA não vai substituir, porque tem gente envolvida. E aí, como eu expliquei para você, por trás da lei existe um princípio. E quando a IA se vale das leis para poder fazer o seu juízo, ou para fazer a sua petição, ou para fazer a sua argumentação, na lei escrita não está o princípio. O princípio por isso que eu falei, é o espírito. Está ali dentro. Sim. O motivo não está lá escrito. Sim. A IA não vai extrair o que não está escrito. A IA, ela vai extrair o que é material. Vamos ver se você me concorda comigo depois da sua explicação. Uhum. Pode ser que futuramente, então, o processo ele se inicia daquela forma e conforme o resultado pode ser que existe não concordo com essa decisão e aí entra o advogado? Pode ser. Sim. Isso pode é plausível ser. de acontecer. Aí sim, existe um caminho padrão, totalmente inteligível, aonde vai se gerar uma decisão de acordo com os casos ali. E aí entra o advogado para entrar com recurso ou não. Só que aí é um outro cuidado, só que aí seria uma discussão assim, muito fictícia nossa. Sim. Porque o artigo 5º da Constituição são os direitos fundamentais pessoais. O direito aonde o Estado não pode intervir, sabe? Uhum. Então, o artigo 5º é o artigo do cidadão. E no artigo 5º estão alguns direitos fundamentais. E um deles, por exemplo, é o direito ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório. Se eu jogo isso numa máquina, eu firo isso. Eu corto caminhos. Eu não vou. Como é que alguém vai se defender? Como é que uma máquina vai me defender? Eu não vou ter a ampla defesa e o contraditório. Entendeu? Então, teria que, para que haja a funcionalidade num processo total, teria que mudar a nossa Constituição. E aí, a mudança da Constituição é um processo legislativo. É como se teria que fazer uma reforma da Constituição. É assim, fecha o Brasil, fecha e começa do zero.
Não dá nem para fazer uma emenda condicional, tem que ser Até do porque a zero. Constituição tem isso, que ela não pode ser alterada, né? Ela pode, através de emenda, mas existem algumas cláusulas que são chamadas cláusulas pétreas. Essas são imexíveis. E o artigo 5º é uma cláusula pétrea. Então. Entende? Então, assim, para eu mudar uma cláusula pétrea, eu teria que rasga tudo, fecha tudo, promover uma Assembleia Constituinte, que foi o que aconteceu em 88, começar do zero. Aí, então, assim, para a IA ter essa liberdade do começo ao fim, teria que mudar toda a estrutura constitucional. Certo. Eu acho, então, assim, não vislumbro nos próximos 20 anos essa possibilidade. Certo. Inclusive, tem algumas perguntas aqui para você ver, né? Eu faço uma pergunta, só que depois eu estou olhando para algumas perguntas que eu selecionei aqui, e aí a explicação já vai respondendo as perguntas. Que bom. Não, que assunto aqui vai ter para 3 dias. Por exemplo, uma coisa que eu ia colocar assim, eu ia falar sobre a IA, se ela é uma aliada no processo para o advogado. Sem dúvida. A IA, ela... Hoje você já utiliza disso para otimizar o seu trabalho. Já. A IA hoje ela serve uma fonte... O que a gente fazia manualmente, hoje a IA nos dá caminhos mais rápidos, né? Então, por exemplo, nos últimos 10 anos, por exemplo, os advogados se valiam das pesquisas num site chamado Jus Brasil, que é um site que compila os julgados dos tribunais do Brasil todo. Hoje, dentro do Jus Brasil, tem uma IA. Então, você joga a situação, a IA do Jus Brasil começa a filtrar os casos. E aí você tem que ter a habilidade e o know-how para você saber se aquela tese, aquele julgado se enquadra realmente no seu caso. É óbvio que a IA, ao meu ver, ela está num processo de desenvolvimento. Por mais que a gente se assuste hoje com o que ela faz, a gente sabe que é a sua ponta do iceberg. Ela vai muito além. Já existem, inclusive, as teorias da conspiração, né? Que eles já têm autonomia, que já estão mentindo, que já estão enganando. Não sei se isso é verdade. Para mim, por enquanto, isso é a teoria da conspiração. Mas enquanto não é, enquanto isso não acontece, a IA é um excelente aliado. Agora, a IA não é a resposta. Ela aponta possibilidades. E aí cabe o humano, a potência. Já fiz pesquisa em IA, que eu falei, não, se eu colocar isso aqui, se o juiz lê, ele rasga na minha cara. Porque tem um detalhe, tem aquilo que a gente escreve e tem aquilo que o juiz lê também, né? Às vezes o bichinho nem lê, né? Que nem o assessor dele. Uma outra questão que eu quero abordar é sobre a questão de você... Eu até comentei contigo, você tem um escritório? Aí você falou, não, escritório hoje, virtual. E isso é muito tecnológico, né? O escritório hoje é virtual. Hoje... Desculpa só interromper, mas até quando você me falou sobre... Eu tenho um cliente no interior de Goiás. Falei, mas no interior de Goiás? Como assim? Então, eu tenho um cliente em Rondônia, no Amazonas, no Acre, São Paulo, Goiás, Brasília, Ceará, Tocantins, Rio de Janeiro. Tem um cliente muito... Ontem eu fiz uma audiência trabalhista do meu carro, dentro do meu carro, lá em São Paulo, no Tribunal de Manaus. Aqui. No celular. No celular. Então, todos os processos hoje são virtuais. E o que não é virtual está se virtualizando. As audiências são virtuais. Até em fase de recurso, os tribunais estão optando para que as defesas orais sejam todas virtuais pela celeridade. Então, hoje, tudo é virtual. Um escritório hoje, físico, ele vai servir para... eu acho importante ter um escritório físico para você ter autoridade, ou seja, um cliente saber que você tem um endereço, que você não é um aventureiro, e para você receber as pessoas, fazer reuniões, etc. e tal. Para o trabalho da advocacia, pura e simples, o seu computador está resolvido, e o seu celular. Então, hoje eu não tenho um escritório físico, porque hoje eu tenho várias prioridades, né? Então, eu tenho a advocacia,
eu tenho o Ministério Pastoral, que é para mim a minha maior prioridade, e eu tenho a docência. Então, hoje, para mim, não valeria a pena eu manter uma estrutura física, porque eu tenho acesso a clientes a partir da faculdade, é uma vitrine, eu tenho 250 alunos me ouvindo todas as semanas, então, dali eu tenho pessoas que me indicam, que me conhecem e que me contratam, eu tenho uma comunidade de fé, que quando precisa também me acionam, então eu tenho já um ambiente que me favorece a captação de clientes natural. Então, eu não preciso ter esse escritório físico para uma questão de autoridade, entende? Sim, entendi. E aí eu quero fazer uma pergunta bem direcionada em tudo isso que você acabou de falar, quais são os maiores desafios como empreendedor jurídico nos dias atuais? Você não fez essa pergunta para mim. Não precisa de... Vamos colocar, elege as principais. Então, como empreendedor jurídico, porque, vamos lá, você começou a nossa conversa me perguntando da minha missão e da minha visão. E eu falei que a minha missão e a minha visão é fazer justiça. Se eu pendo para o lado do empreendedorismo jurídico, eu vou ter que deixar de lado a minha visão e missão pessoal para ser um empreendedor. Porque aquele que gere um escritório de advocacia como negócio, ele não pode estar envolvido diretamente com a operação. Ele só é um. Ele não é o super-homem, ele não dá conta. Não tem como. Um processo desgasta muito. 100 processos desgastam muito mais. 1000 processos desgastam muito mais. Então, você imagina um escritório, estou falando agora da visão empreendedora, um escritório com 500 processos. Você tem argumentos, prazos, audiências. Obviamente, se você tem 500 processos, você não é um único advogado. Você tem estagiários, ou você tem sócios, ou você tem parceiros. Comandar tudo aquilo, você não pode estar envolvido com o processo. Então, esse é o primeiro ponto. E aí se torna desafiador. O advogado vai escolher se a sua visão e missão é ter a advocacia como um negócio, e é legítimo, meu conselho, cai de cabeça nas questões de redes sociais, nas questões de virtualidade e toda a parte de marketing digital. Porque o marketing digital, ele impacta sobremaneira a advocacia. Quem não é visto não é lembrado. Eu falei isso hoje. Então, não foi, Danilo? A gente então comentou assim, isso a vitrine hoje. das redes sociais é imprescindível para quem quer a advocacia enquanto negócio. É igual o Neymar. O pessoal tá bravo com o Neymar. É verdade que ele fechou com o Flamengo ou é só conversa? Eu acho que é só conversa. Mas então, o pessoal tava bravo com o Neymar. Porque o Neymar parou de jogar, porque ele... Gente, o Neymar parou de jogar futebol há 10 anos atrás. O Neymar é uma marca. É um negócio. É ele. O futebol é periférico agora. O Neymar é o cara da festa, é o cara do cruzeiro, é o cara do pôquer. Futebol para ele não é importante mais. E não está errado, ele entendeu que ele é uma marca. Então, quando eu tenho a advocacia como negócio, existem hoje dezenas de cursos só para marketing digital de advogado. E caro. Eu faço parte de 2, 3 grupos só de gente que só fala sobre isso. Então, esse é um dos desafios. O outro desafio para a advocacia é a insegurança jurídica. Eu dou aula para o primeiro período, esse semestre eu dei o primeiro período de Teoria Geral da Constituição. E quando a gente fala de segurança jurídica, é assim, Jefferson, pau que dá em Chico, dá em Francisco. É o que deveria acontecer. Mas hoje, a gente está numa situação jurídica no país que a gente não sabe qual é o critério que se usa para ser julgado. E eu vou usar um exemplo claro, assim, bem isento no que se refere às questões partidárias, eu vou te dar um parecer técnico.
Eu estou acompanhando muito sensivelmente os depoimentos que estão acontecendo agora no STF, Bolsonaro e o pessoal sobre o 8 de janeiro. Ontem, o ministro Alexandre de Moraes fez uma pergunta. O que é que falaram de mim? Essa é a pergunta que ele fez. O que falaram de mim? E aí o ex-chefe lá assessor lá do Bolsonaro lá de ordem, falou, disse que você era um desgraçado, xingou e tal. Quando um juiz pergunta o que é que eles falaram de mim, esse juiz não é isento para julgar. Porque ele é vítima na história. Imagine que um ladrão entra na sua casa, bate na sua esposa, nos seus filhos, ok? Bate neles, arrebenta com eles. Ele é preso. E você que vai julgar eles. Tu vai matar o cara. Tu vai se vingar dele. Sim. Porque você não tem isenção. Então, hoje, o que está acontecendo é isso. Esse, para mim, é o maior desafio. Então, quando o juiz pergunta o que é que eles falaram de mim, ele está dizendo, eu não sou apto para julgar, porque eu vou arrebentar com ele. Se ele falou bem, eu vou absorver. Se ele falou mal, eu vou bater nele. Porque lá dentro tem um coração, apesar de tudo. Pode não ter cabelo, mas tem um coração ali. Entendeu? Sim, então, sim. acho que esse é o maior desafio da advocacia. É a segurança jurídica. E no caso, assim, não saindo desse contexto, né, do que a gente está falando, mas voltando um pouquinho antes do Alexandre. Do Alê. Do Alê. Eu tenho visto, eu também te acompanho, curto tudo que eu vejo. Eu gosto muito da sua pessoa, enfim. Me identifiquei muito, parece que já te conheço há muito tempo. O jeito que a gente se comunica. É a mesma vibe, do jeito que a gente se comunica no WhatsApp, assim, é um meu amigão. É isso aí. E aí, eu acompanho e eu vejo que a sua presença digital é forte. A sua presença digital é forte e bem trabalhada. É forte e bem trabalhada. Aí você falando, orgânico. Eu penso. É sério, é tão orgânico. Tão orgânico. Mas assim, eu penso. Isso já faz parte, até por participar dos grupos que você falou, que tem, é uma questão que tem se discutido. Isso faz parte de um plano para uma visão futura de ter ali uma advocacia. Existe isso dentro da sua mente? Porque em reflexões empreendedoras, quando a gente fala de empreendedor, a gente fala muito de visionário. Entende? Então, levantando esse assunto e falando dessa forma, existe isso aí dentro, um planejamento estratégico? Tu sabe que não? Não. Tô te falando que é muito orgânico. O que acontece? Como eu te falei, eu tenho hoje o Ministério Pastoral para mim é a minha maior prioridade. E eu eu atuo nas redes sociais, estrategicamente, aí sim tem estratégia, para este fim. Mas para a advocacia, se eu misturar os assuntos, você me perdoe, depois vocês editam aí. O Rogério, que é escritor, advogado, pastor, professor e pai, ele é uma pessoa só. E tudo que eu faço em nome daquilo que creio. Então, a minha vida ela é pautada por aquilo que creio. Suas crenças. As minhas crenças. E uma das minhas crenças é que a verdade, a minha verdade, tá? Entenda que a minha verdade pode não ser a sua, pode não ser do nosso editor, pode não ser do nosso ouvinte. A minha verdade, a verdade que carrego, a minha verdade, ela precisa ser relevante. E ela precisa estar em áreas que ela possa agregar algum valor. Então, o meu trabalho na rede social é para causar esta relevância. Não necessariamente para montar um escritório de advocacia. Mas eu entendo que a advocacia é uma ferramenta para alcançar esta relevância. Exemplo. Essa semana, tive uma reunião que estava um deputado. Eu, vários pastores. Tinha um deputado junto. E todo mundo falando com o deputado. Blá, 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 e o deputado fazendo deputadices.
né? Ou fingindo que estava ouvindo todo mundo. Mas quando eu falei para ele que eu era advogado, quando eu falei para ele que eu tinha mestrado, isso é importante para mim? Não, mas para ele era. Ele, opa, peraí, parei para te ouvir. Então, as minhas postagens na rede social, elas têm a intenção de criar relevância para que aquela verdade que eu creio, ela se sobressaia e se torne, como é que eu vou dizer? Desperte às pessoas o desejo de conhecer essa verdade. Não necessariamente a advocacia. Para mim, a advocacia Sim, é meio, não é sim, fim. sim. Não sei se eu consegui. Não sei não. se eu consegui. Sim. É que o senhor percebeu que eu... Você, já me disse ou não que tá, eu sou mais novo que você. Então tá. Então você percebeu que eu fiz a pergunta justamente por causa do que você falou anteriormente em relação ao grupo, né? Como as redes sociais e tal. Mas deu para entender que não é esse o objetivo. Não. Mas assim... Mas tem objetivo, mas mas você é sabe estratégico. mas você sabe que eu fiquei... Por que eu fiz essa pergunta? Eu pensando aqui comigo. Se hoje o escritório ele é virtual e abrangente a ponto de você ter vários clientes que não tem barreiras, não existe fronteiras, né, nesse nível, porque você está na rede. Imagina você montar uma advocacia com essa amplitude de você também ter um colaborador, um advogado que faz curso com você em outro estado. Seria maravilhoso. E você, entende? Porque assim, por que eu estou falando isso? Porque olha só o tanto que pode otimizar o trabalho no sentido de uma advocacia nessa estrutura. Caso haja a necessidade de um presencial, tem um representante lá, entende? Porque você está lá em Goiás, tal, mas eu preciso agora de um presencial. Teve uma escolha e é necessário que seja dessa forma. Não quero um online. E, poxa, vou sair daqui, vou lá para Goiás, vou lá para Tocantins, vou lá para o Acre. Na advocacia, quando um assunto não é sério, e a gente precisa... Quando eu digo um assunto não é sério, não quer dizer que ele não seja importante. Sim. Às vezes é um despacho com o juiz, às vezes é a entrega de um documento que só pode um advogado fazer. A gente se vale de um instrumento que a gente chama de correspondente. Que, como eu falei, nós advogados não somos inimigos entre nós. Sim. A gente fala, conhece alguém lá em Jacareacanga, no interior do Amazonas? Conheço. Cara, me dá o telefone dele aí. Amigo, tô com uma situação aqui assim, assim, assado. Vou dar um exemplo. Teve uma senhora que perdeu o irmão no interior da Bahia. No interior da Bahia, ela teve a notícia de que o seu irmão tinha morrido e ele estava como indigente. E ela não conhecia ninguém, não tinha ninguém e não sabia o que fazer. E aí, por conta da igreja e da advocacia, dos dois, caiu no meu colo o que eu podia fazer. Eu entrei em contato com a OAB daquela cidade. Falei, sou advogado, estou com uma situação assim, assim, tem como dar apoio aí? E um advogado se propôs e deu apoio junto com um pastor local lá. Então, a gente se vale dessa correspondência. Agora, ter um escritório abrangente no Brasil todo, essa é uma realidade hoje, muitos escritórios já fazem isso, muitos mesmo, e, obviamente, por causa da minha missão e visão de fazer justiça, seria maravilhoso. Só que existe um caminho para seguir isso aí, que envolve uma dedicação mais exclusiva, né? Então eu teria que mudar minha prioridade, como eu te falei, investimento financeiro, e quando eu digo investimento financeiro, não é nem questão só de equipamento e rede social, não. É a questão de você estar sentado em algumas mesas que custam caro. Essa daí foi boa. Você precisa sentar em algumas mesas que custam caro. Sem citar nomes, eu vou te contar uma experiência. Um amigão meu mesmo, ele trabalha com... Você conhece ele é meu amigão, ele trabalha com coach financeiro. Ele trabalha com investimentos e ele mexe com isso. E aí ele foi numa palestra, num evento desses palestrantes da área de finanças poderosos. E esse cara, no meio da palestra, falou, olha, vou fazer um jantar para 15 pessoas, quem quiser,
participar desse jantar hoje à noite, R$70 mil. E ele só tinha R$70 mil. Ele bancou os R$70 mil para sentar na mesa com o cara. Deu uma camiseta da empresa dele pro cara. O cara tirou uma foto com a camiseta dele. No outro dia, os clientes bombaram nele e ele tirou os 70 mil 4 vezes mais. E hoje ele é uma referência nacional. Então, se eu quero uma abrangência, eu também preciso saber que eu tenho que sentar em algumas mesas e essas mesas não são baratas. Você é julgado por aquilo que você veste, o carro que você tem, o lugar que você frequenta. E tem que ser corajoso. Nessa hora eu acredito que entra o empreendedor, porque isso é um risco. Todo empreendedor, olha, todo empreendimento demanda fé. Ah, gostei. Essa Todo. daí eu gostei. Todo. Essa eu gostei. Empreender demanda fé, porque nenhum empreendimento... Tem uma máxima judaica que diz o seguinte: lança a tua semente de dia e de noite, porque você não sabe qual vai germinar. Se essa, se aquela, se ambas ou se nenhuma. Isso é empreendedorismo. É lançar semente. Você não sabe qual vai germinar. Não, essa foi muito boa. Foi muito boa porque, assim, o foco, geralmente, em qualquer lugar nos lugares que eu já vi, quando se fala de empreendimento, fala mais do risco do que da fé. E da fé faz muito mais sentido. Pra você ter uma ideia, eu tenho um mentor, né, a qual eu tenho vários mentores, né? Eu gosto de mentores, eu aprendi isso, faz muito bem. Faz bem. Na multidão de conselhos, A sabedoria. a sabedoria. Então, tem um mentor que ele fala sobre isso, né? Sobre a questão da fé. Ele fala, cara, eu vejo que muitas vezes as pessoas falam sobre do que pode acontecer, mas elas não demonstram fé. Mas não demonstram fé o quê? No seu dia a dia. Porque o empreendedor, geralmente, ele cria algo na mente dele, de onde ele vai chegar, um plano de negócio, e ali ele começa a gastar as energias dele exaustivamente. Ele gasta e ele dorme pensando. Ele costuma trabalhar até 24 horas, porque ele sonha. Sim. Quando ele está dormindo, ele sonha com o projeto dele. E aí entra aquele desgaste de energia e tal. E aí ele vê que muita gente diz que acredita naquilo, mas não tem aquele empenho. E aí o mentor ele falou assim, para você ter uma ideia, eu vou contar aqui uma historinha. Um pastor de certa cidade falou, a cidade estava passando grande dificuldade e tal, e seca, e pedindo chuva, e foram lá falar com esse pastor. Pastor, nós precisamos demais de chuva. Faz uma oração aí, o Senhor, para mandar chuva. E aí o pastor pegou e falou, olha, eu vou fazer oração hoje. Amanhã, tal hora aqui, eu vou fazer uma oração com vocês. Amém? E ele vai mandar chuva, certo? Aí chegou, reuniu tal hora eu quero todos vocês aqui preparados para a oração, porque Deus vai mandar a chuva. Tá bom. Aí foi no outro dia, todos foram lá e ficaram lá e tal. E aí ele chegou, olhou para todo mundo e falou, não vou orar mais. Mas por quê? Não vou orar mais. Por que não orar? Porque vocês não têm fé. E por que você está falando que a gente não tem fé? Não estou vendo ninguém com enxada, não estou vendo ninguém com a semente, não estou vendo ninguém preparado para a chuva que Deus vai mandar. Então, sem fé, eu não vou fazer essa oração. Perfeito. Então, essa analogia ele dizendo assim, se você acredita no projeto, já pega a enxada, já pega a semente. E geralmente eu vejo ele negociando e ele fala muito daquilo que ainda está na mente, não veio à existência. Então ele negocia falando dessa fé. Só que aí a gente tem que ter uma ponderação, sobretudo quando se fala em empreendedorismo, porque eu conheço gente que tem ideias maravilhosas. Maravilhosas. Só que na hora da execução, ele não tem os elementos, que é onde entra o planejamento. Ele não tem os elementos capazes de fazer funcionar. Por quê? Quando a gente tem uma ideia, eu escrevi um livro aqui, tá até aqui um livro aqui para depois você fazer a propaganda. Mas quando eu fui analisar eu sou professor de contratos. Eu fui analisar um contrato.
Só que o contrato era meu, era para mim. Era uma coisa que eu queria. Era uma coisa que eu ansiava, que eu sonhava. E aí eu analisei o contrato apaixonadamente. E eu não vi alguns gaps. Porque eu estava tão envolvido, apaixonado pelo projeto, pela ideia, que eu não olhei tecnicamente. E às vezes o cara tem uma ideia maravilhosa, só que ele está tão apaixonado que ele não consegue ver onde pode ser os pontos cego, né? pontos cegos. E aí é onde ele precisa do suporte. Ou de um mentor, ou de uma hub como essa, de alguém que olha e fala, cara, tua ideia é maravilhosa, vamos fazer funcionar. Mas, toma cuidado com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Ou tem esse caminho que precisa ser trilhado. Pronto, existem outras. Olha, você quer vir aqui, estrada de chão, mas tem essa aqui que está pavimentada já. Sim. Então, assim, eu acho que, vou usar a tua fala, né, na multidão de conselhos da sabedoria. Eu acho que você precisa se valer de parceiros, de pessoas. Você não precisa ter medo de falar a tua ideia. Obviamente que você não vai sair divulgando sua ideia para todo mundo, mas tu tem que ter um núcleo de confiança que você fala assim, eu preciso que vocês achem o que eu não... olhem o que eu não consegui ver, porque a ideia é essa. E aí, a partir daí, a coisa desanda. Agora, uma coisa importante é o empreendedor crer no produto ou no serviço que ele está criando, né? Então, quando a gente fala que empreendimento tem a ver com fé, quando a pessoa diz, pô, mas e se der errado? Só que dificilmente a pessoa pergunta, e se der certo? Não é nem se der errado, e se der certo? Se der certo. Se der certo. Então, eu acredito que todo mundo que vai empreender precisa de um pouco de fé. Ainda mais no nosso país, né? Tem que ter mais fé. Sim, tem que ter. Bom, aproveitando a ocasião, nós estamos caminhando para o final e tem uma última pergunta aqui que já teve um spoiler quase agora, que é qual a motivação? E quando eu fiz esse roteiro de perguntas, ainda não tinha lançado, então tá aqui, qual que você anunciou, tá escrito aqui, mas como já lançou, vou fazer já falando do lançamento. Qual a motivação para escrever o livro que você lançou? Ah, ok. Pode mostrar na televisão? Pode. A Vida que Nasci para Viver. Esse livro aqui, ele surgiu de um momento controvertido. Como eu disse para você, o Rogério, ele não é várias pessoas, ele é uma pessoa só, né? E quando surgiu a pandemia, no ano de 2020, todo mundo ficou sem chão. Todo mundo falou assim, e agora? Isso é para sempre? Isso vai mudar todo mundo? Como é que vai acontecer? A maioria, vamos colocar a grande maioria. Olha, eu tô dentro dessa maioria, porque quase todo mundo ficou sem chão. Sim. Por mais fé que se tenha, ali tu fala, cara, e agora? Será que o mundo vai acabar agora? Sim. Porque desde 29, na Praga Negra, acho que foi 29, que teve a Praga Negra, não tinha uma situação como essa. E aí eu comecei a me debruçar sobre o homem mais inteligente da Bíblia, sobre Salomão. O que Salomão faria nessa hora? Qual seria a visão de Salomão a partir do livro de Provérbios? E eu comecei a escrever visões positivas no meio de um caos. O que eu posso extrair de vantagem em meio de um caos? O que pode de tão ruim acontecer para que eu não viva a vida que eu nasci para viver? E aí surgiu esse livro. Na verdade, esse aqui não é o livro, esse aqui é o primeiro volume. Porque eu escrevi tanto que deram 1000 páginas, eu tive que fazer em 3 edições, 3 volumes. Então, eu estou lançando o primeiro agora, e até final de 25 eu vou lançar os outros 2, estão todos prontos. Mas é mais uma questão de estratégia e de fluxo de caixa. Né? Eu tenho que lançar ele paulatinamente. Mas a motivação foi ajudar pessoas a olharem um lado positivo na hora do caos. Porque na hora do bom está todo mundo vendo. Sim. O óbvio está todo mundo vendo, mas você encontrar esperança quando você não tem, é aí que entra o diferencial. E na história do empreendedorismo, as grandes riquezas saíram das pequenas soluções em um ambiente de caos. Num ambiente onde não tinha solução. Alguém pensou numa solução que ninguém tinha pensado. E às vezes a solução é uma coisa muito simples. Né? Sim. E assim, por que eu falei assim, a grande maioria? Porque em meio ao caos, teve
algumas mentes que parou para refletir fora da caixinha, igual esse foi fruto isso aqui foi um fruto de uma situação de caos. Mas teve mais algumas pessoas que na hora do impacto até sentiu de primeiro momento, mas não ficou imerso nisso, entende? E aí por que eu falo isso? Porque depende, é a circunstância. Eu não estou me valendo de que isso foi muito bom, né? Eu sei que não foi bom. Muita família perdeu seus entes queridos, enfim. Mas nesse momento foi um momento onde eu tive um avanço muito grande profissional. Inclusive eu trabalhei na pandemia inteira. Inclusive na época eu trabalhava com um tipo de produto químico que tinha uma relevância para combater o coronavírus. Então, na pandemia, o produto ganhou relevância, eu ganhei experiência profissional porque eu tinha que explicar e ensinar o porquê que esse produto tinha relevância no mercado e teve uma grande procura para fazer os testes e no laboratório comprovar que ele era eficaz no combate. Então, assim, nesse momento aí foi um momento em que muitos, né, estavam desesperados e eu estava vendo assim... Voando. Mas perceba... E aí, às vezes, né, algumas pessoas... e teve até uns comentários, porque sempre existe os comentaristas... Teve. Tá surfando na onda da Covid. Não. A gente já tinha um produto há muitos anos, já tinha 20 anos de existência, e a gente foi... O trabalho em torno desse produto foi se desenvolvendo e buscando laudos que comprovavam que é um produto excelente, como preparo. E aí vem eu acho que é o segundo podcast que eu estou falando a mesma frase, que é a sorte, que é o encontro do preparo com oportunidade. Com oportunidade. Então a gente já estava preparado quando chegou, a gente já estava em grandes empresas, já tinha contrato com BMW, Mercedes-Benz, já estava na Leroy Merlin, já tinha uma relevância, né? Sim. Então, na hora que aconteceu, já estava preparado. Teve uma estruturação. Então, a gente não foi programado. Agora a gente surfa nessa onda. Não. Já estava surfando na onda. Só aumentou a onda. Só aumentou a onda. Então, assim, inclusive, eu vejo isso como para o digital, para o marketing digital. Sim. Já havia um grupo e a maioria das vezes que eu vejo, quando eu vejo um influencer que tem muitos seguidores, eu vou dar uma olhada nas redes sociais dele e eu vejo assim, principalmente no YouTube, há 11 anos. Eu vejo o vídeo dele há 11 anos. Então, assim, já havia um preparo. Ele não surfou na onda da pandemia. Eu acho legal. O Pablo Marçal foi uma das pessoas que mais, acho que, exponenciaram na pandemia, né? E esses dias eu estava vendo um recorte dele. Óbvio, ele tem muita coisa controversa, mas ele fazendo live dizendo, olha, já entrou 8 pessoas. olha que legal, entrou 8. E quando? Aí o interessante é em quando, porque aí que não tô falando, você vai ver o vídeo e aí você vê a data, há 11 anos atrás. É isso. Então uma pessoa já fazia isso quando ninguém via YouTube, quando ninguém tinha acesso ao YouTube, quando era poucos, quando a internet ainda era discada, era para poucos. Nossa, aí foi longe. Não, mas é real. Tem muita gente que já se preparava e produzia conteúdo quando não tinha público. Né? E aí, quando chegou numa situação dessa, onde todos estavam em casa e tinham essa oportunidade de estar, às vezes até, eu vejo que assim, muita gente cresceu nas redes sociais nesse momento, porque era uma maneira até de você não adoecer de tanta notícia ruim que você estava vendo durante a pandemia. Então, era um remédio. Se eu pegar um conteúdo que vai fazer bem para minha mente, melhor do que estar vendo esses E as pessoas se relacionavam por esse meio. Né? Então, elas conversavam, mas também elas aprendiam ali. A escola teve que se adaptar, as igrejas tiveram que se adaptar, as empresas tiveram que se adaptar a uma realidade virtual, que ainda bem que tinha um grupo preparado. E aí, aproveitando a sua deixa, eu queria parabenizar esta empresa pela visão que ela está tendo de um futuro presente. Ela está preparando uma geração para um futuro que já existe, não um futuro que vai vir.
né? Por isso que eu digo que é um futuro presente, é um futuro que já está. E eu parabenizo, vocês estão com uma estrutura e uma visão e uma capilaridade bem bacana. Parabéns, de verdade. Opa, obrigado. Bom, chegando ao fim, eu quero pedir que você deixe um recado, uma mensagem. A gente sempre tem esse costume, né, de deixar um recado para os empreendedores que estiverem assistindo esse podcast, né, uma mensagem como advogado, como visionário, como pastor, enfim, com tudo, com todos os seus papéis e com a sua essência. Ok. Uma mensagem para os empreendedores. Ok, olhe para a câmera lá. Aquela câmera ali. Maravilha. O mundo precisa de homens corajosos. Homens corajosos para inovar, para empreender, para lutar pelos seus direitos e para garantir o direito de muitos. O mundo precisa de homens corajosos. Porém, homens corajosos não precisam ser loucos. Eles precisam ser prudentes e fortes. E o meu recado é que você seja esse homem corajoso, que não tenha medo de empreender, mas que tenha a prudência e a inteligência de se cercar das pessoas certas. Eu espero que eu esteja falando para homens corajosos que não tenham medo de defender os seus direitos, homens corajosos que não tenham medo de defender os direitos daqueles que são mais vulneráveis e que esteja sempre cercado ao lado de pessoas de bem. Que Deus possa abençoar você, o seu empreendimento, a sua ideia. E se você ainda tem uma ótima ideia no papel, eu quero que você se levante, tire do papel e faça isso virar realidade. Maravilha. Bom, infelizmente, chegamos ao fim de mais um episódio incrível do Hubcast, né? Com esse quadro Eu gostei muito, maravilhoso. viu? Achei muito. Eu não sabia que eu era tão inteligente assim. Eu também gostei muito. E se, né, tivesse tempo, eu virava a noite aqui batendo um papo Muito e agradável. extraindo esse conhecimento. Né? Muito gostoso estar com Foram você. reflexões inspiradoras, valiosas. Quero te agradecer por ter aceitado o convite, por estar participando aqui conosco. Com certeza eu vou me aprofundar nesse primeiro episódio, nessa primeira edição desse livro. Já tenho em mente de adquiri-lo. Não, ele mas já é seu. Esse aqui já é seu. Ah, é meu? É um presente seu. Olha que benção. Esse já é Então, seu. o segundo e o terceiro aí... Aí tu compra. Tá certo. Bom, gostei muito da interação também, pastor. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Quero pedir, se você gostou, curte. Se você tem um comentário, alguma pergunta, pode fazer o comentário. A gente está aqui para esclarecer dúvidas, né? Caso eu não consiga responder, eu entro em contato com meu amigo, com certeza a sua dúvida será esclarecida. Segue a gente, segue o canal, e a gente está aqui na intenção de realmente ajudar, entregar o máximo que a gente pode. Aqui não tem reservas, tá? Muito obrigado até agora, até esse final. Um grande abraço a todos. Até logo. Parabéns, Jefferson. Parabéns pela condução. Foi muito agradável. Você facilitou muito a nossa conversa. Foi muito gostoso. Parabéns. E a todos um forte abraço. Obrigado.